Muito boa noite, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Eu estou muito feliz porque o episódio que vocês assistiram ontem abriu, o nosso Papo Autêntico Política. Esse espaço que a gente decidiu abrir para realmente conhecer mais dos pré-candidatos e também de um pouco das propostas, desse pensamento, desse movimento que eles querem gerar na nossa cidade. Mais uma vez com Cláudia Mamed, pode se apresentar para nós. Oi, pessoal, tô aqui animada para essa próxima entrevista. E hoje, vamos voltar para cá. E hoje a gente recebe uma pessoa, assim, de verdade, a política faz a gente ter que ser, de certa forma, como eu posso dizer, que não toma lado, imparcial. Mas é engraçado porque o olhar que eu tento ter para aquilo que a gente está fazendo não é sobre só o que tem a oferecer para o futuro, mas é um movimento que é proposto na internet. E hoje receber esse pré-candidato aqui é muito legal porque existe um movimento que ele já faz na internet, junto com outras pessoas ali do partido dele. Então, ouvir sobre movimento é algo que eu gosto muito. E com certeza hoje a gente vai ouvir muito sobre isso. Com vocês, professor Rafinha do PSOL. Pré-candidato professor Rafinha do PSOL. Tudo bem, cara? Olá, tudo bom? Eu que fico contente pelo convite, né? É um prazer participar aqui do canal do ABC com vocês, do Papo Autêntico. E estou aqui disposto a debater os problemas da cidade, fazer as apresentações devidas e esclarecer, né? A gente levar para a população de São Caetano quais são as propostas, o que está sendo debatido. A população tem que se inteirar, né? Porque é os 4 anos que vão seguir aqui as diretrizes, que vão determinar as diretrizes da cidade, o pensamento político, para quem que a cidade é governada, e é um prazer, gente. Eu fico sempre à disposição aqui do canal do ABC. É um prazer atender a imprensa, papel fundamental que a imprensa tem na democratização dos espaços, né, da democratização das informações, do acesso à informação. Então, fico contente aqui com o convite de vocês. Um prazer. Animal, muito legal. Eu vou explicar um pouco da dinâmica, como vai funcionar esse papo. No começo, agora, eu vou pedir para que você se apresente, como se as pessoas... Imagina que você chegou aqui agora nessa mesa e tem um grupo de pessoas que não conhecem o professor Rafinha e tem que conhecer ele. E depois desse papo que a gente vai ter sobre a sua história, eu vou te apresentar para você mesmo. Ah, legal. E aí, na sequência, a Cláudia faz algumas perguntas para a gente debater algumas questões de visão dessa pré-candidatura que você tem. Fechou? Fechou. Então agora, cara... Comigo? Por favor, me conte quem é o professor Rafinha. Bom, vamos lá, né? O professor Rafinha é alguém que aos 6 anos de idade colocou os pés numa instituição pública de ensino e desde então nunca tirei os pés de uma, né? Seja como aluno de escola estadual, nos meus ensinos fundamental e médio, seja como aluno de universidade federal e depois, posteriormente, assim, já logo na saída da Universidade Federal, como professor das redes municipal e estadual de São Paulo. Estadual não trabalhei por tanto tempo, né? Trabalhei 1 ano, precisei pedir exoneração por conta de conflitos de horário e atualmente estou na Prefeitura Municipal de São Caetano, trabalho há 17 anos nela. Então, esse é a síntese do professor Rafinha, né? Alguém que cresceu dentro de uma instituição pública, que vive dentro, que trabalha dentro de uma instituição pública de ensino. Sou também um militante das causas sociais, desde sempre, né? Muito envolvido com questões políticas, lembro de debates muito cedo, com 13 anos, debatendo com tios malufistas, né? Como pode defender esse absurdo, esse conservadorismo, né? E é assustador, é até bom lembrar essa história, né? Que hoje a gente tem que combater isso aqui dentro da cidade, né? O malufismo tá muito vivo dentro da cidade. As pessoas falam, a gente tem um prefeito caçado por corrupção, e as pessoas, ele rouba, mas ele faz... Já tá na própria linha do malufismo, né? Então, eu já tenho experiência em combater essa lógica desde a minha adolescência. E dentro da universidade também, sempre envolvido com as causas políticas da universidade. A universidade passou por ataques, períodos que ela tem mais recursos, períodos que ela tem menos recursos, né? Se pegar nos últimos anos, as universidades federais estavam ameaçadas de fechar as portas mesmo, não tinha dinheiro para pagar luz, a gente não tinha investimento. Hoje, claro, a gente tem uma nova perspectiva, mas também temos ataques, né? Tanto que a gente teve greves nas universidades. Então, esse sou eu, né? Uma pessoa que cresceu dentro de uma instituição pública de ensino e que cresceu defendendo direitos sociais.
Sensacional. Eu queria voltar um pouquinho. Puxa, eu chamo de Rafa, tá vendo igual eu chamei? Eu queria voltar um pouco, eu queria conhecer um pouco da sua família, cara. Rafa nasce aonde? Pai, mãe, irmãos, o pai, como é que é essa família? Me conta aí. Como é que é a minha família? Opa, um prazer. Ó, infelizmente, né, o meu pai faleceu há 3 anos, né, uma notícia muito triste. Mas eu sou filho de pai e mãe. Meu pai era marceneiro, minha mãe trabalhava com o meu pai, né, em marcenaria. E meu pai sempre foi muito apegado à ciência, minha mãe também, né? Então a ciência sempre foi muito presente para mim e para minha irmã. Eu tenho uma irmã que é 3 anos mais velha que eu, né? A Andréa, fica aqui um abraço aqui para ela. E um abraço para minha mãe, se ela estiver assistindo a gente também. Não, vai tá. Não, Vai, não, certamente, né? Rafinha, por favor. Você não estava assistindo, começa agora. Vamos parar e esperar a mãe do Rafinha chegar num vídeo, por favor. Agora pode continuar. Então, chegou. Então, eles sempre trouxeram a ciência para dentro da nossa casa, a leitura de muito cedo, né? Eu lembro que eu lia a coleção Vagalume, que minha mãe apresentava. Isso faz toda a diferença, né? Nos acessos que a gente teve, né? Eu e minha irmã, mesmo sendo pessoas pobres, a gente teve uma família rica no padrão cultural, né? Em capital cultural. Então, isso, eu faço esse reconhecimento. Apesar de ser pobre, ser um aluno de escola pública, eu tive muito acesso à cultura, à ciência e à leitura dentro da minha casa desde cedo. Quando minha irmã se formou, né, minha irmã se forma antes de mim e começa a lecionar biologia em escolas estaduais e também em outras escolas, e logo eu me formo, começo a lecionar física aqui no município de São Caetano. Meu pai estava com problema de artrite reumatoide. Então ele já não conseguia mais, e a idade também já avançando, não conseguia mais trabalhar com marcenaria. Aí eles falaram, vocês gostam de dar aula, né? E eu e minha irmã gostávamos e gostamos, né? De dar aula. Daí ele falou, acho que eu vou fazer matemática. E minha mãe entrou junto com ele e foi fazer pedagogia. Concluíram, meu pai passou no concurso do estado, trabalhou 10 anos. Quantos anos eles tinham, você sabe me dizer? Nossa, eles tinham, quer ver? Acho que uns 50 e alguma coisa já. E aí eles foram para a faculdade para se formar. Matemático e pedagoga, Uau. respectivamente, né? Meu pai e minha mãe. E meu pai passou no concurso de estado, trabalhou 10 anos, né, em escolas estaduais, professor de matemática, e minha mãe foi professora também do estado e professora da rede de São Bernardo. Hoje ela leciona no Céu Regina Rocco, na prefeitura de São Bernardo. E trabalha até hoje. Minha mãe tá com 70 anos e tá lá, firme e forte na sala de aula. Isso é animal. E assim, isso é uma coisa. Se você fala que esse lar é cheio, ele está repleto de cultura, né? Educação, leituras, né? Como é que era? Como você via essa proposta de, olha, esse é o caminho? Como é que eles faziam isso? Porque você fala, assim, eles estão lá num trabalho que requer atenção, né? Que a marcenaria, ela requer um cuidado até para você entregar um processo para vir para o outro. Então, assim, tem que ter demanda, né? Porque senão você não consegue estudar isso. Então, é um movimento que não é tão tranquilo para você falar, não, eu vou focar além. Hoje a gente sabe muito mais disso. Enquanto um casal está trabalhando ali junto, eu sou pai, então eu e a Ana aqui. Eu estou gravando com você nessa sala e eu sei que o João e a Maria estão aqui na outra sala, com a Ana. Então a gente sabe o quanto essa dinâmica não é tão fácil. Mas como que eles falavam para vocês assim, olha, esse é o caminho, a educação acontece aqui, o fluxo é esse? Como é que era? Você consegue olhar para trás e falar, eu vi essa, como é que era o dia a dia? Bom, como que foi passado isso, né? Bom, o primeiro ponto era desvinculado à carreira, sabe? A curiosidade, a ciência pelo prazer de compreender, você ter uma nova leitura de mundo, né? Então eu lembro que eu assistia a série Cosmos muito cedo, né, do Carl Sagan, então já começava a despertar interesse por astronomia, isso não é por menos, né, que eu fui fazer física posteriormente na Federal de São Carlos, sou bacharel e licenciado em física, minha irmã também é formada em ciências da natureza, né, minha irmã formou em biologia, é mestre e doutora, né, em biologia pela Universidade de São Paulo, agora tá fazendo uma nova graduação, tá fazendo psicologia na USP, então, ou seja, o estudo é uma coisa contínua ali na nossa casa, né? Então, além, assim, do aspecto primordial, que é o aspecto da curiosidade para as crianças, também a colocação de carreiras precarizadas, né? Que meu pai e minha mãe trabalhavam demais, sofriam, né, no trabalho, era um trabalho extremamente desgastante, muitas horas trabalhando, então eles falavam, olha, você pode fazer um outro caminho, né? Um caminho menos desgastante, que te propicie uma profissão menos precarizada.
Claro, a gente não defende que as profissões que não dependam de um diploma sejam precarizadas, muito pelo contrário, a gente defende condições dignas de trabalho em todas as áreas, né? Mas infelizmente não era assim e eles apresentavam também esse caminho pra gente, né? Essa oportunidade de fazer, sabia, a existência de uma universidade pública, que embora minha mãe trabalhava com marcenaria, eles não chegaram a concluir, mas antes de fazer matemática e pedagogia, meu pai fez 3 anos de processo de produção na FATEC e minha mãe fez, acho que 2 ou 3 anos de biologia. Aí, claro, tiveram filhos, a gente sabe de todas as dificuldades financeiras. Então, a vida afastou um pouco tanto ele como ela desse caminho, né? Mas depois a gente eles conseguiram voltar, fizeram os cursos e meu pai faleceu como professor, né? E minha mãe, 70 anos, está lá na prefeitura de São Bernardo, alfabetizando crianças. Eu posso fazer a última pergunta antes Claro. de eu te apresentar? Eu queria muito saber dos seus avós. Eles, porque eu percebo que seus pais já têm é muito, posso parecer, ele já tem um incentivo, ótimo, achei a palavra. Já tem um incentivo para que eles valorizassem a educação, certo? Então, eu vejo que seu pai, você fala que eles começaram mais a dinâmica de vida, de construção, mas eles continuaram esse movimento em vocês. Como é que eram os seus avós? Você chegou a conhecer? Como é que foi sua relação? Tinha uma relação muito boa, né? O meu avô paterno eu não conheci, né? Ele já era falecido quando eu nasci. Mas a minha avó paterna, ela é extremamente inteligente, embora não. E muito curiosa, sempre aberta ao conhecimento, mesmo não tendo titulação, mesmo não tendo autoescolaridade. Né? Ela aprendeu a ler sozinha. Ela tem uma história de vida, assim, fantástica, né? Ela já trabalhou em locais que eram profissões destinadas aos homens, em fazendas. Ela trabalhou vestido de homem, né? Lembra muito a obra do Guimarães Rosa, né? Sempre que eu leio, eu lembro dela, né? De Adorim. Então, a minha avó trabalhou em muitas profissões, muito atenta. Ela faleceu aos 95 anos. Aos 93, ela tinha um comércio, morava com a filha e o filho, mas quem organizava o comércio era ela. Aos 93 anos de idade, era ela que fazia compras, ela que organizava toda a parte. Então, você vê como era a cabeça dela, né? Essa minha avó materna, né? Paterna, perdão. E meu avô e minha avó materna, a gente também sempre tive uma relação muito próxima. Meu avô é pernambucano, né? Veio de Pernambuco aos 17 ou 18 anos. Não tem autoescolaridade também, mas era bastante ligado, fazia muita leitura, não deixava de ler o jornal, era sempre aberto a questões políticas, sempre aberto à curiosidade, né? Era comum ter discussões, assim, não discussões assim, no bom sentido, era comum ter conversas com profundidade ali. Sim. Sim, meu avô ele era um pouco conservador, né, do ponto de vista político, né? Então a gente tinha alguns debates. Eu lembro que em 2002, quando o Lula foi eleito, né, a primeira eleição do Lula, ele tá bravo comigo, que eu apoiei, né, votei no Lula em 2002. E aí eu lembro que ele discutiu comigo que havia uma família morar no palácio, né, que ele morava. E, então ele achava que se ele tivesse 2 TV, alguém ia pegar umas. Essas fake news que se colocam até hoje, né? É impressionante como a gente não conseguiu evoluir dessa infantilidade, né, no debate político. Então, esse era meu avô, né? E minha avó, ela já era um pouco mais desligada, mais brincalhona, muito carinhosa com a gente, né? Mas a minha avó era mais desligada de questões políticas, por exemplo. Também não tinha autoescolaridade, a minha avó, né? Boa. Minha avó materna, né? Meu avô e minha avó materna, nestes últimos. Cara, sensacional, Rafinha. Agora eu vou apresentar o Rafael para algumas pessoas e aí no final você me diz se o papo é autêntico ou não. Maravilha. Boa noite, tudo bem? Eu sou o professor Rafinha e sou pré-candidato à prefeitura aqui de São Caetano do Sul. O estudo, a cultura, ela não só salva, como ela é uma moeda de honra. Quando eu entendo que a educação ela é uma vitrine, eu mergulho para entender se ela tem profundidade. Quando eu não enxergo, eu vejo aí uma obrigação de continuar um legado de que todos foram potentes porque mergulharam na educação. Então trago
um legado de pessoas que talvez você não vá conhecer, mas que a educação salvou uma mulher até quando ela estava trabalhando onde não podia. A educação levou um homem mais longe até quando ele fazia de comentários com aquilo que ele tinha na mão, com aquilo que ele podia ler, ele podia chegar mais longe. A educação fez pessoas entenderem que se eles focassem, dessem o seu máximo, eles levariam 2 pessoas mais longe, que sou eu e minha irmã. Então eu te convido a conhecer um pouco mais da minha história, porque eu não estou 17 anos num lugar porque é uma possibilidade. Eu estou 17 anos lecionando em um lugar porque ali é uma fonte onde eu consigo derramar em outras pessoas essa cultura de que educação não só salva, mas educação é legado e educação, além de tudo, é uma moeda de honra. O papo é autêntico. É muito louco que, ouvindo a sua história, a gente percebe o valor dessa educação, né? Sim. E o quanto ela não é só o que você está gritando, né? É o que você está carregando, né? E por isso que eu acho que quando eu te ouço e começo a pensar o que seria um papo autêntico do professor Rafinha, eu vejo essa base de cultura mesmo, né? E essa é a pergunta. Foi autêntico? Foi autêntico. Foi papo autêntico. É muito importante Valeu pelas ouvir isso. palavras. Faz sentido? Faz sentido. Faz sentido. Queria conhecer sua avó. Ah, É porque eu sou avó também, essas mulheres que fizeram. É muito louco ouvir, Rafa, o Rafa de novo, mas é muito louco ouvir o quanto essas pessoas contribuíram de forma potente numa era que hoje a gente olha e fala, pô, cultura, vamos lá. Acho que vem de uma coisa você tem, desculpa. eu tenho 42. É porque o trabalho era o lance, né? Quando a gente nasce assim, era você representa o tanto que você trabalha. E aí eles viram uma curva aí que é você representa o quanto você estuda, né? É, E é muito louco, porque, assim, é uma autenticidade que pode mudar muita coisa mesmo, né? A cultura, eu acho que é um dos meios mais potentes pra gente convergir ou mudar rotas, né? Tipo assim, você conseguir mudar a rota de muita coisa. Como aconteceu, né? Nessa história toda, né? Do seu avô, dos seus pais. E olha quantas formações você tem? eu sou bacharel e licenciado em física. Assim, física, sacou? E assim, e sabe por que eu tô falando de física? Porque ela te deu a liberdade de construir, eles te deram liberdade de construir, porque a física não estava ligada ao que eles estavam, embora eles gostassem, entende? E aí, há 42 anos atrás, falasse pro filho, vai lá, meu, física, legal, vai lá. É. Não é, e podia ser administração, mas era algo que talvez não era tão, não é a física, mas era um assunto que estava fora do que eles estavam fazendo ali. A marcenaria, por exemplo, entende? É. É muito louco, cara, de verdade. Que legal te conhecer, de verdade mesmo. Poxa, parece Agora, essa galera aí, ó. É muito bacana ver que você realmente é autêntico, né? Em tudo que você está defendendo, porque você defende a qualidade do ensino, né, na educação. Sim. E acho que isso tem tudo, tá intrínseco, né? Vem de muito antes. Já tem isso na tua alma, né? Na tua vida mesmo. Você acredita nisso mesmo. Isso é muito bacana. E bem na tua história, estudando todas as suas redes, todas as tuas coisas que já estão expostas aí na internet. Uma coisa que eu fiquei pensando, né? Por que não Rafael Ferrari, que é você, e sim professor Rafinha, né? Qual seria como que o Rafael Ferrari, professor de física, se tornou professor Rafinha, do Partido Socialismo e Liberdade, político e pré-candidato à Prefeitura de São Caetano do Sul? Bom, como se dá, né? Essa transição de por que não o Rafael Ferrari, né? E sim professor Rafinha, né? Inclusive esse nome que sairá nas urnas, né? A gente vai ter a nossa convenção sábado. Bom, isso foi me dado, né? Não foi uma escolha minha. Isso foi quando eu cheguei aqui na Prefeitura de São Caetano. Eu era jovem, tinha acabado de sair da universidade, né? Eu me formei em 2006, 2007, eu já estava dando aula, né? Inclusive, eu prestei o concurso, eu não estava formado, eu prestei o concurso no final do meu último semestre, fui aprovado aqui no concurso de São Caetano e me chamaram em janeiro e tal, apresentei o diploma e comecei a dar aula já no ano seguinte. Então, os alunos e as alunas me batizaram de Rafinha, né? E ficou, né? Isso foi pegando.
Outras escolas que eu trabalhei já me chamavam de Ferrari, pelo sobrenome, mas como o Alcina Dantas Feijão, né? E a Prefeitura de São Caetano é aquilo que eu trabalho há 17 anos, é o forte do meu trabalho, né? Sempre foi a prioridade, né? Eu trabalhava, às vezes, simultaneamente a outras escolas, mas a minha prioridade era aqui. A hora que eu tiver que deixar uma, eu ficava aqui na Prefeitura de São Caetano, né? Esse apelido me foi dado logo acho que nos primeiro mês de aula aqui, Rafinha. E isso vai passando de geração em geração, né? Aqui é muito comum a gente dar aula para irmã mais velha, para o irmão do meio, para a irmã caçula. Isso, a família inteira. Então eles já chegam, você que é o Rafinha, deu aula. Então eu sou conhecido pelos colegas de trabalho, por alunos e alunas, como Rafinha. Então a gente levou essa construção que foi feita, né, a partir dos estudantes, né? Dos alunos e alunas. É uma identidade, é. E quanto. Opa, perdão. Não, desculpa. E quanto ao PSOL, né, ser do Partido do Socialismo e Liberdade, é o partido que agrega a minha ideologia, né? É o partido onde eu encontro as lutas que devem ser defendidas, onde eu encontro referências políticas, né? Onde as nossas parlamentares são também militantes, a gente acredita na luta de base, né? A gente acredita na organização da classe trabalhadora. Então, é um partido que eu me identifico ideologicamente. E assim, pode até ser uma coisa boba que eu vou falar, mas que me veio à mente. Professor de física, a gente está sempre vendo mais ligado à política, professores de humanas, né? E não de exatas, né? Na hora que eu vi física, eu falei, caramba, diferente também nisso, porque, não é verdade? Sim. É meio que meio comum, né? Professor de humanas ser mais de história, ser aquele cara que briga e vai para política, né? Mas vendo a sua história faz sentido. Toda a luta da sua família, toda, né, a sua história através da ciência do conhecimento, entender que as lutas estão, né? A ciência do conhecimento ele liberta, né? Também. Eu acho que a representatividade dessa conversa sobre o seu conhecimento, ele liberta. Porque a gente vê muito professor de história, né? Revolucionário, querendo fazer história, né? Né? Não só contar a história, mas fazer parte dela. Então, é interessante esse ponto que você tocou. E é muito comum mesmo, né? Quando as pessoas não me conhecem, aí começa a conversar, muitas perguntam, você é professor de geografia, você é professor de sociologia, né? De história, né? E, de fato, as pessoas das ciências humanas, elas são mais politizadas, mas não deveria ser, né? Porque se a gente entender a história da ciência... E as mesmas ciências da natureza, né, a física, a biologia, a química, são ciências humanas. Elas são construídas historicamente por pessoas humanas. Então também é uma ciência humana. Então a gente tem que entender como que a sociedade influencia a ciência, como que a ciência influencia a sociedade, como que a tecnologia influencia a ciência influencia a tecnologia, essas relações de mão dupla que há entre elas. E não faz muito sentido, por exemplo, pensando em ensino, você passar um ensino de física, de biologia, ou de química descontextualizado historicamente, né? Você perde assim, não parte pequena, perde parte preponderante do ensino. A gente só vai entender fundamentalmente o que é ciência se a gente fazer uma historicização do processo de construção do conhecimento científico, né? Legal, muito bom. Eu ia falar mais uma vez. Pode falar. Um cara que conhece que é o Tércio Marques, ele trabalha com tecnologia. E o estudo também foi pauta diária de cafés, almoços na casa dele. E é muito legal porque todo o assunto ganha profundidade. Você vai falar assim, poxa, por que física? Não, vou te explicar a física. A física vem disso. Tipo assim, é a busca por entender um pouco mais a página 2, que eu acho que a política, a gente precisa disso, não só no ABC, como, enfim, em todo lugar, porque não é só aceitar aquilo que é falado, e sim buscar profundidade naquilo que é proposto. Então, assim, vendo você falar, ela fala sobre por que exatas e não humanas. Pera, vou te explicar um pouco melhor sobre isso. Essa justificativa de novo. Deixa eu te dar. Deixa eu você bem informada. Uma base legal para você seguir nessa informação. Isso é muito legal. Legal. É uma curiosidade, né? Durante a graduação, né, eu fiz 5 anos em São Carlos, né? Fiz na Federal de São Carlos e morava em repúblicas, né? Uma das minhas formações de república era 8 pessoas. Eu que fazia física, 7 que faziam ciências sociais, né?
Então, acho que vai meu abraço aqui para meus amigos, para minhas amigas sociólogos. Bem influenciado. Acho que tem uma pitadinha dessa galera, né? Sim, não, certamente. Bebi muito na fonte deles, né? Nossa, meu Deus do céu, Imagina que tempero, né? Imagina que maravilha que não sair ali, né? Bem, diante dessas suas colocações, né, acho que é importante a gente falar que a sua plataforma é baseada realmente na educação, óbvio, a gente já né, não precisa nem falar mais nada. E você se declara realmente defensor da educação pública gratuita de qualidade. Mas o que você tem para falar para a gente, além da bandeira da educação? Porque acho que todo mundo que te conhece sabe, educação é com ele. O carro-chefe. Educação é com ele. Quais bandeiras você vai defender além, né, dessa, se você for prefeito de São Caetano do Sul? Olha, a gente vai defender de forma geral todos os serviços públicos, né? Então, não só a educação, a gente vai defender uma saúde pública de qualidade, 100% gratuita. Né? Hoje a gente tem a saúde do município passada por uma fundação, para a Fundação ABC, que é uma organização social. Ou seja, 70% do nosso orçamento vai para uma entidade cujo objetivo é o lucro. Então, a gente vai romper essa lógica, a gente vai fazer uma auditoria desses contratos para fazer a ruptura deles, né? A gente quer um investimento direto, a gente quer um SUS fortalecido, né? A gente não quer o dinheiro para fortalecer pessoas, para encaixar politicamente outras pessoas, não. A gente quer o investimento direto, pessoas concursadas, uma saúde pública de qualidade, mais médicos, mais enfermeiras, mais equipamentos. Então, o dinheiro que vai para o lucro de empresas, a gente vai transferir para o serviço público para que se ofereça uma saúde de qualidade para quem está na ponta, que é para o munícipe que vai ser atendido pelas UBS, pelos hospitais aqui da cidade. A gente vai defender uma segurança pública de qualidade. A gente vai valorizar os salários da GCM. A gente vai construir, a partir dos bairros, né, conselhos, não só conselhos consultivos, mas deliberativos, para passar as especificidades de cada território, quais são as demandas, construir a segurança pública ao lado dos conselhos da GCM. Né? Então a gente vai ter uma segurança pública valorizada, uma segurança pública primária, que é atuar nos problemas, mesmo processos educativos, né? Qual que é a origem da criminalidade? Por que em geral as pessoas cometem crime, né? Então a gente tem um investimento na segurança primária, na segurança secundária, que é você ter bases nos locais adequados, determinados pela comunidade, para inibir que pessoas cometam crimes, e valorização profissional, né? A gente vai construir um plano de carreira para a segurança pública, a gente defende a vida das mulheres, a gente vive numa cidade onde estupradores são homenageados. Então, isso mostra o desprezo que se tem com a vida das mulheres. Falar, mas é só nessa pauta, assim, que é muito séria, né? Você ter um estuprador. Mostra que tipo de cidade você está pensando. Mas tem outras formas também. Você pega as profissões majoritariamente femininas aqui no município, elas são desvalorizadas financeiramente e precarizadas nas suas condições. Então, a gente vai fazer uma inversão, né, dessa lógica, a gente vai valorizar essas profissões, equiparar, né, salarialmente, dar condições adequadas. Então, vai ser uma cidade das mulheres, vai ser uma cidade da negritude, uma cidade da juventude. A gente tem um prefeito que chama skatista de marginal. Né? Então, olha só o que se pensa da juventude da nossa cidade. Quais são os espaços de lazer que a gente tem para a juventude? Então, a gente vai defender uma cidade para a juventude, para as LGBTs+, né? A gente tem uma cidade que o Brasil, né, extremamente preconceituoso ainda. A gente não tem núcleos de pessoas trans aqui na prefeitura, de pessoas LGBTs. Então, a gente vai construir uma cidade para todas e para todos. A gente vai mudar o paradigma de construção de cidade. Né? A cidade hoje é pensada para quem? A cidade é pensada para o setor imobiliário, que verticaliza a cidade cada vez mais, é pensada para o alto escalão do funcionalismo público, os comissionados que são postos no SAESA, que são postos nas direções de escolas, nas direções de UBSs, que são postas nas direções da GCM, e essas pessoas fazem a campanha política desses políticos que estão se reproduzindo há décadas, né? É uma política literalmente da República Velha, uma política coronelista. Então a gente vai atacar isso, a gente vai cortar todos esses comissionados. Teremos pessoas concursadas
autônomas e todas as instituições autônomas em relação às secretarias nossas. As nossas secretarias vão determinar as políticas, não aparelhar as escolas, aparelhar as UBS. Então, a gente já tem uma mudança de paradigma de para quem a cidade vai ser pensada. A cidade não vai ser pensada para empreiteiras, né, que financiam as campanhas, estão quebrando toda a cidade, fazendo obras caríssimas, enriquecendo, enquanto a população está sofrendo com ausência de professores, ausência de médicos, horas nas filas das UPAs. A gente vai pensar uma cidade construída para a população, uma cidade de todas, todos e todes, que todo mundo tem espaço dentro da nossa cidade. Perfeito. É. Não, Não, vai. Então tá. Não, é que assim, a gente conversando ontem também com o Fábio, a gente chegou a essa conclusão de que a população de São Caetano é conservadora, né? E a gente está mantendo há 20 anos aí os mesmos partidos, os mesmos perfis, né? E você concorda com essa afirmação? Não. Não? Não, eu vou discordar um pouco do Fábio Que aqui. bom. Eles querem que a gente acredite nisso. Eles querem que isso seja uma coisa estática. E não é. A cidade não é conservadora. A gente tem essas pessoas na Câmara dos Vereadores, a gente tem essas pessoas na prefeitura, essas famílias que se reproduzem por conta da estrutura política da cidade, né? Eles utilizam a máquina pública como nunca. Bom, esse ano a gente está mais que escancarado nessas obras espalhadas, desnecessárias, muitas vezes espalhadas pela cidade inteira em ano eleitoral. Essas empreiteiras que estão lucrando milhões, lógico que elas vão financiar a campanha do prefeito, dos candidatos do prefeito. É lógico que ela vai apoiar os vereadores da base do prefeito. Então, você tem o setor imobiliário, né? A prefeitura fez uma lei de zoneamento irregular, né? Através do mandato das mulheres por mais direitos, a gente barrou. E agora eles estão tentando fazer manobras para levantar mais, para erguer, verticalizar mais a cidade. Então é óbvio que o setor imobiliário vai financiar a campanha deles. Lógico que eles não vão financiar a minha, que defende a habitação popular, que defende uma cidade com qualidade para as pessoas, né? Então é essa estrutura e esses comissionados que ajudam a reproduzir a lógica de poder que garantem essas pessoas na Câmara. Não é porque a cidade é conservadora. Quando a gente coloca para a cidade, fala, olha, a gente tem um prefeito caçado por corrupção. A gente tem o candidato dele, que era líder dele na Câmara, que nunca falou sobre isso, que defende o mesmo projeto político, o próprio Fábio Palácio, né? Queria saber uma pergunta que eu vou deixar para o Fábio, o que ele propõe diferente do Tite Campanella? Se é diferença só de nomes, ou se o Tite for eleito vai alocar pessoas X, e se o Fábio for eleito vai alocar pessoas Y, ou vai ter uma mudança estrutural? Porque mudança estrutural, a única pré-candidatura que propõe é a minha. Então não é uma cidade conservadora. Eles querem que a gente acredita que seja. Assim como o capitalismo quer fazer a gente acreditar que esse modo de exploração do trabalho é o único possível. Que não existem outras experiências possíveis e que não existem outras formas de sociedade possível. E a gente vai debater bastante isso na nossa pré-candidatura e a partir de sábado na nossa candidatura, que é possível sim pensar uma outra cidade. É possível sim pensar outros modelos de sociedade. É possível pensar uma cidade para a qualidade de vida das pessoas, pensar a partir dos bairros, pensar uma construção participativa, fazer do mesmo jeito que a gente tem uma campanha, né, uma construção programática feita em movimento, a partir dos bairros, a partir das populações, com o nosso programa construído em encontros abertos à população, em encontros com especialistas, o nosso governo também vai ser em movimento. Também a gente vai fortalecer todos os conselhos de bairros, Conselho de Saúde, Conselho de Educação, Conselho de Cultura, para que a gente tenha um governo democrático e participativo. Então, é possível, sim, uma nova cidade e eu discordo dessa falha. Eles querem que a gente acredite que isso. Que não tem jeito, vai ter que ser o Tite, vai ter que ser o Fábio. Não, não. É possível uma nova cidade. Legal. Então. Você vai continuar a luta, não fica quieto, né? Eu vou tentar. Não, pode. É que a gente vai continuando aqui. Continuando. Não, porque quando você olha para essa Câmara de Vereadores, né, que tem aí essa linha que você acabou de explicar, como você imagina governar, caso eleito, com essa Câmara, né, dessa maneira tão conservadora como a gente está falando agora? Bom, como que vai ser o diálogo com a Câmara, né? Bom, primeiro, né, a gente tem expectativa de renovar essa Câmara, né? Não dá para a gente ter uma Câmara Legislativa com essa mesma característica, né? Com homens velhos, brancos, que defendem a mesma velha política. Bom, a gente teve um fato na Câmara que é bem significativo,
que foi a votação escandalosa de 80%, quase 80%, né? 76% de aumento para o salário do prefeito, para o salário do vice, de todas as secretarias, de todos os secretários e secretárias, só que isso ainda é pouco. Porque o salário do prefeito limita o salário do funcionalismo. Então, quando você joga o salário do prefeito para cima, você eleva o salário de todos esses comissionados que eu falei, que a gente vai cortar, que está fazendo a campanha. Então, a campanha está paga. Eles já pagaram a campanha desse ano, né? Ó, pro ano que vem, o salário de todo mundo dos comissionados vai subir X. Então, essa votação ficou claro para a população que os vereadores estavam com vergonha. E todos eles sabiam o que eles estavam votando e estavam envergonhados. Não fosse a Bruna das Mulheres por Mais Direitos colocar para a população, e assim foi uma aula dela, né? Porque ela falava, rodava, nenhum vereador falava, voltava para ela, só a Bruna falou aquela sessão. Para falar que não, o Parra fez uma pequena fala, né? Mas foi uma sessão da Bruna. Parecia que a gente tinha uma única vereadora na casa. Então a população já está vendo, através dessas e de outras, que a gente não quer uma Câmara Legislativa que diga amém para os mandos e desmandos do prefeito, que não faça a sua função, que é fiscalizar a prefeitura, criar projetos de lei que interessem a população. Então, a gente tem a expectativa, né, além, claro, da reeleição, né, das Mulheres por Mais Direitos, que a gente amplie a nossa bancada. Então, primeiro pensar num cenário otimista, de repente eu tenho uma bancada favorável, né? Mas caso tenha uma bancada contrária, a gente vai debater, falar, olha, o projeto que foi eleito nas urnas é este. E esse projeto foi referendado pela população de São Caetano. Vocês vão votar contra esses projetos? Vocês vão votar contra o que a população elegeu nas urnas? A gente vai convidar a população para vir aqui à Câmara. E vocês sabem que a gente é bom nisso, que o pessoal é bom em agregar a militância. A gente vai cobrar. E a gente já tem exemplo disso, né? A Luísa Erundina fez isso na Prefeitura de São Paulo. Ela tinha uma Câmara Legislativa totalmente avessa, totalmente reacionária. E ela fez um excelente governo, acho que a melhor Prefeitura de São Paulo, né? Tendo uma Câmara Legislativa avessa, e a gente vai usar essa linha. A gente vai convocar a população, né, além das partes dos conselhos deliberativos, falar, peraí, eles querem votar isso aqui que vocês elegeram nas urnas, eles querem vetar, vamos lá cobrar? Vamos encher a nossa Câmara Legislativa, né? Então essa é a linha que a gente vai adotar. É uma linha que a gente está acostumado a fazer, né? A gente está sempre nas ruas ao lado de professores e professoras, ao lado de enfermeiras, ao lado de todas as categorias da classe trabalhadora. Até porque eu acho que esse movimento ele tem muito a ver com a didática de professor, né? De pegar na mão, gerar consciência e fazer com que a pessoa entenda o processo, acompanhe essa pessoa nesse processo. O que você está falando olha, se eu represento, como pré-candidato, se eu tenho e represento essas pessoas, eu estou representando e também posso, de certa forma, pegar na mão e tentar trazer elas comigo para que elas vivam o processo até para aprender como isso tem que ser feito, como vai ser entregue, algo do tipo. Exato. Eu vejo isso. E isso e outra, elas vão se sentir parte do processo, né? Quando você se sente parte do processo, você se empenha para que aquilo dê certo, né? Quando o medo domina, né? A gente fica com medo da mudança, né? Porque eles colocam o medo como uma coisa de que não vai adiantar. Não vai adiantar, vamos seguir assim, né? Isso acaba sendo realmente limitante, né? Sim. Bem, vamos lá, mais um assunto aí mais polêmico. Opa. Nas buscas, né? Para agora, corta. Não, não, Kleber, não. Pelo amor de Deus, né? Perdão, Paulo autêntico, perdão. A gente tá falando sobre a privatização da Sabesp, né? Você falou que tem medo que esse movimento pode se repetir aqui em âmbito municipal, com a Saesa. Com a Saesa, isso. Como é que a gente pode esperar, né, no caso dessas? Olha, essa é a tendência, né? A tendência do governo Auríquio, a tendência dos governos dos partidos do PL, que é o partido do Tite, é a tendência de privatização, porque o capitalismo chegou num ponto que ele não tem mais para onde expandir, né? Então, para onde que ele expande? Para dentro dos biomas, né, destruindo o que resta do nosso planeta, né? A gente vive um colapso climático e não é à toa que emergem políticos negacionistas, como o próprio Tite Campanella, né? É um negacionista. A gente viu qual foi a sua conduta, né? A gente teve uma amostra grátis aqui na pandemia que foi bastante trágica aqui para a cidade, né? E para as pessoas, para mim, né? Para quem era para professores que fomos postos sem nenhuma condição sanitária de dar aula, colocou professores, professoras e alunos e alunas num ambiente nada salubre, né, para aquele momento.
Então a gente tem, peraí, eu desviei da Sabesp, né? Isso, avança para dentro dos biomas através dos negacionistas, avança para dentro da esfera pública com as privatizações, e a privatização da Sabesp é o retrato disso, né? Você quer tirar a qualidade do serviço para otimizar o lucro de alguma empresa. Cai a qualidade do serviço oferecido. A gente tem a Enel aqui em São Caetano. É só olhar o que acontece, né? Falar, mas por que aconteceu isso com a Enel, né? A empresa é incompetente? Não, não é que a empresa é incompetente. Pode ser também. Mas é que ela não tem por objetivo oferecer um serviço de qualidade. O objetivo é o lucro. Então, o objetivo é o lucro. Você corta corpo técnico. A Enel dispensou 65% do corpo técnico. É óbvio que o serviço vai cair a qualidade, né? Então, você precariza as condições de trabalho de quem está ali. Você aumenta as tarifas, então vem tarifas cada vez mais elevadas, e isso vai acontecer com a água. A água é um bem, assim, universal, um direito universal, né? Então eles estão privatizando um direito universal. É isso que é a privatização da Sabesp. E o Saesa deve seguir essa mesma linha, exceto se eu for eleito aqui na cidade, né? Que vou defender um Saesa público, vou defender uma auditoria para a gente ter transparência nas ações do Saesa, né? A participação popular na construção das políticas de dentro do Saesa, concursos públicos para ampliar o corpo técnico, fazer um levantamento, que a gente tem muito pouco acesso ao que acontece dentro do Saesa. São muitos comissionados ali, então essa farra vai acabar, né? A gente vai cortar essa farra. E a gente teme profundamente que o Saesa seja privatizado. E a gente vai fazer a defesa, seja comigo prefeito ou não. A gente vai defender o Saesa público como a gente defende a Sabesp pública, né? Nossas deputadas lá na Lesp estão lá brigando arduamente contra a inconstitucionalidade. A gente teve uma empresa que participou desse leilão da Sabesp, né? Dessa doação que o Tarcísio fez para uma empresa privada. Então vocês imaginam, a água vai ser um fator que vai faltar no mundo, né? Imagina pensando em questão de soberania, se a gente privatiza a água deixa de ser nossa para ser de uma determinada empresa, né? E quando não só água, né? Saneamento, todos os demais serviços agregados, né? E para finalizar, você tem o movimento Se São Caetano Fosse Nossa, né? Queria que você explicasse um pouquinho mais quais são as características principais, né, desse movimento, para a gente convidar as pessoas que estão assistindo a gente a fazer parte desse movimento. Como é que funciona? Como é que funciona, né? Se São Caetano fosse nossa, a gente ia construir um programa democraticamente ao lado da população. E a gente já está fazendo isso, né? E se São Caetano for nossa, no dia 6 de outubro, a partir para o ano que vem, as construções das políticas públicas também serão feitas de maneira popular, através dos conselhos. A gente vai ter uma secretaria representativa, né? A gente tem um compromisso de ter uma secretaria com mais de 50% feminina, então, com representatividade negra. Então, a gente vai ter secretarias que representem, né, o quadro da população aqui, que a gente só faz um país democrático, uma cidade democrática, se a gente tem essa distribuição étnica representada, né, de gênero representada nos espaços de poder. Então, se São Caetano fosse nossa, se São Caetano for nossa, a gente vai ter uma educação pública gratuita de qualidade. A gente vai cortar direções que funcionam para blindar os problemas da educação, porque são postas politicamente pela secretaria, por pessoas eleitas pela comunidade escolar, né, que vai atender aos interesses da comunidade escolar, foi eleita por ela, não sou eu que vou tirar essas pessoas da secretaria, não é minha secretária de educação que vai determinar quem é a direção de cada escola. A gente vai ter um investimento direto na saúde, a gente vai ter fortalecimento da segurança pública, a gente vai pensar alternativas para movimentar o comércio na região. Por exemplo, se pegar só um exemplo, né, para o comércio de entrega de alimentos em geral, você pede numa plataforma, né? E essa plataforma pega um lucro grande desse comércio e precariza o trabalho de quem vai entregar. A gente vai fazer um aplicativo público. Você gera tecnologia, você produz emprego e fortalece todo o comércio. Para daí a gente vai oferecer taxas menores, porque o nosso objetivo não é lucro. O objetivo é melhorar o funcionamento da cidade, né? E vai dar condições dignas de trabalho para as pessoas cadastradas nessa plataforma, né? Você vai ter direito trabalhista, você vai ter 13º. Se você sofrer um acidente, você vai ter o respaldo de uma CLT, você vai ter o respaldo trabalhistas, né? Coisas que eles não têm. A gente pensa isso. O varejo está morrendo, né? A gente compra hoje nas plataformas. É difícil concorrer. Como que o varejo concorre, né? Então, peraí. Por que as plataformas conseguem
fazer um preço mais acessível, né, do varejo. Opa, vamos entrar, a prefeitura vai ter que entrar nessa parte, vamos negociar direto com a China, fazer aquelas missões empresariais, né, vamos criar coletivos para a gente negociar a compra direto. A gente faz uma gestão de armazém para, inclusive, fazer a distribuição. Opa, você torna o varejo competitivo novamente. Então, os varejistas que estão perdendo muito espaço na cidade, que têm reclamado das condições, é porque não tem política pública para intervir. É porque as políticas públicas são pensadas para essas grandes empresas bilionárias. A gente não quer fazer da prefeitura uma empresa bilionária. A gente quer distribuir, né, esses recursos e fortalecer os varejistas. A gente quer aproveitar, por exemplo, dejetos e gerar energia elétrica com isso. A gente quer construir um polo de tecnologia. A gente quer fazer parcerias para a educação com as secretarias de cultura, com as secretarias de esporte, para a gente ter um ensino integral de verdade aqui na cidade. A gente quer a construção de um céu. Então a gente quer pensar uma outra cidade. Se São Caetano fosse nossa, a gente vai pensar no meio ambiente. Né? Eu sou físico, eu sei o que o painel intergovernamental das mudanças climáticas dizem sobre o clima, eu sei o que a Sociedade Brasileira de Física diz sobre o clima e sei o quão vulnerável é a região do ABC. Então vocês imaginam nessa situação que a gente vive, a gente viu o que aconteceu no Rio Grande do Sul, no litoral norte o ano passado, esses eventos serão cada vez mais frequentes e o ABC é extremamente vulnerável. Então você tem que pensar em parceria com a ciência, você tem que pensar uma cidade ligada ao meio ambiente. E isso, me desculpa, nem o Fábio, nem o Tite Campanella vai oferecer. Né? O Tite não acreditava nem em Covid, estava sem máscara abraçando o Bolsonaro no período mais grave da pandemia. Você acha que ele vai estar preocupado com mudanças climáticas? Né? Então o compromisso é de quem é ligado à ciência. Então esses são alguns pontos aí de uma cidade que vai ser nossa, que vai ser de todos, de todas e de todos. Muito bom. Bem, eu acabei as perguntas. Se você tiver alguma coisa que você não falou, que você acha importante ressaltar, que eu não perguntei, que a gente não perguntou. Eu vou fazer um convite, né? Vou falar de um ponto, de uma coisa muito séria que está acontecendo aqui no município e vou aproveitar para fazer dois convites, na verdade. O primeiro convite é para todo professor e professora de São Caetano comparecer à Câmara ao sábado, às 9 horas da manhã. A prefeitura, junto com o corpo dirigente da Sindserv, está preparando um golpe no professorado da cidade. Eles querem criar um sindicato, cujo estatuto a gente nem conhece, vai ser aprovado no dia, feito por baixo dos panos, um sindicato patronal que vai atender aos interesses da prefeitura e dos comissionados que dirigem a educação da cidade. Tanto que os comissionados, chegou pra gente, que eles estão sendo convocados a irem e levarem umas 4, 5 pessoas de cada escola para votação no sábado. Isso é fake, é um sindicato que não nos representa, que não vai representar os interesses de professores e professoras. É uma coisa muito séria isso. Eles querem inviabilizar a possibilidade da gente ter respaldo sindical aqui na cidade. Querem inviabilizar a possibilidade de união da classe, de organização da categoria. Então, a gente convida todo professor e professora de São Caetano para barrar esse golpe que eles querem dar no professorado, tá? Esse é um primeiro convite e convido todo mundo que tem simpatia ao nosso partido, que quer conhecer o nosso programa, que quer conhecer nossas ideias, para a nossa convenção partidária que ocorre no mesmo sábado, na mesma Câmara, às 14 horas. Eu queria, Rafinha, que você deixasse, esquecesse a pré-candidatura, eu acho difícil, né? Mas você já entendeu onde eu quero chegar. E que você falasse agora como professor Rafinha, para essas pessoas que estão aí nesse momento de analisar os pré-candidatos, mas eu queria muito que o professor comunicasse com essas pessoas agora. O Rafinha, o professor Rafinha ali. O Rafinha. E falasse para as pessoas que você construiu nesse período, né, de 17 anos em uma escola, enfim, esse período todo de estudo, trajetória toda aí. Então, assim, deixa eu olhar para a galera para a gente finalizar isso mesmo. Do professor Rafinha, porque você convoca a classe dos professores de agora. Você acabou de fazer uma convocação para a classe. E a gente sabe que eu não sei a classe dos professores aqui no ABC, como ela funciona. Mas eu posso dizer, por exemplo, a classe dos fotógrafos, vamos dizer assim, que a gente, às vezes a gente tem um movimento na rede que as pessoas não entendem o quanto aquilo
dentro da realidade dela, como dos professores. Essa convocação, ela foi do pré-candidato Rafinha para sábado, começar o movimento. Ele, o professor Rafinha, falasse um pouco da importância das pessoas estarem lá no sábado. Sabe? Sim. Bom, quem trabalha aqui, né, como eu, como vocês que são professores e professoras aqui da cidade, sabe que a situação nossa é cada vez mais precarizada, né? Salários cada vez mais precarizados, a gente está perdendo profissionais para Diadema, para São Paulo, para Santo André, para Mauá, para Ribeirão Pires, para São Bernardo, para todas as outras cidades. São Caetano, embora tenha esse orçamento gigantesco e quer vender para as pessoas de fora que tem uma educação de primeiro mundo, não tem. Não tem, a começar pela precarização do trabalho docente. A gente tem a questão de assédio, né? Eu já coloquei aqui como que as direções estão postas para reproduzir uma estrutura de poder e elas colocam isso em prática através do assédio. E quem que vai nos defender dos assédios? Os sindicatos, né? O sindicato, o Ministério Público e a nossa união, a nossa organização, não abaixar a cabeça. Sofreu assédio? Vamos procurar o MP. Eu, professor, vou estar lá amanhã, não como pré-candidato, eu vou estar lá como professor da rede contra esse golpe que eles querem dar, um sindicato fake que fere a questão da unicidade sindical, já que a POS pode representar alguns municípios e o município de São Caetano está nessa lista, então a gente já tem um sindicato que atende professores e professoras, né? Então eu, como professor, estarei lá e convoco não só professores e professoras, todo mundo que se importa com a educação, que quer que a educação tenha um respaldo contra os ataques que a prefeitura tanto nos faz há tantos anos. Então, eu, professor, não pré-candidato, eu, professor, estarei lá amanhã. Amanhã não, perdão, sábado. Que vai ser, hoje é quinta, né? É. Vai ser amanhã. Que vai sair, nós estamos passando agora na sexta-feira à noite. Então é amanhã. Amanhã, isso. De verdade, eu espero que tenha sido um papo legal, assim, para você. Para a gente foi uma conversa muito boa. Assim, para mim, pelo menos, posso dizer que foi uma conversa muito boa. Conta com o espaço que a gente está realmente querendo, não só para os pré-candidatos de São Caetano, mas para todos os pré-candidatos do ABC. A nossa intenção é realmente fazer dessa mesa aqui um lugar de mergulho na história e das propostas, das pré-propostas, vamos dizer assim, né? Da visão de gestão que os pré-candidatos têm. Então, muito obrigado, de verdade. Cláudio. Eu acredito que a gente tem que ter esses espaços mesmo para ouvir, porque São Caetano, falando de São Caetano especificamente, a gente não tem um canal de comunicação que dê esse espaço para que todo mundo venha aqui e fale e seja, né, assim, sabatinado e tudo mais, de uma forma imparcial ou de uma forma que a pessoa possa realmente expor o que ela está pensando. Eu acho que é um serviço público que a gente está prestando aqui, né? Para se a gente conseguir alcançar mais pessoas da cidade, para que elas possam realmente entender o que cada um veio trazer, né? Porque a gente vê muita jornal de bairro, jornal com N, né, patrocínios, e a gente realmente, como morador de São Caetano, a gente se sente meio iludido, né? Porque a gente não sabe realmente o que está acontecendo. Então, acho que o canal da ABC vem com esse propósito, vem com essa verdade, da gente ser imparcial na informação e trazer isso de forma unânime mesmo, para que todo mundo tenha esse acesso ao que a gente traz de melhor de cada candidato, né? Com autenticidade e que traz essa apresentação do Caio tão verdadeira, né? De ler você em poucos minutos aí e trazer um professor Rafinha mais humano, né? E acho que isso a gente quer fazer isso com todos os candidatos, né, Caio? Então, acho que a ideia é essa, a gente fazer um serviço público mesmo para que as pessoas decidam por elas, né? Que elas saibam, não, eu gostei do professor Rafinha, nunca tinha ouvido, eu gostei do fulano, eu gostei de Beltrano. Eu conheci o professor Rafinha, então, assim, acho que a gente tem que abrir esse canal mesmo para essa oportunidade, né, das pessoas da cidade conhecerem, né, quem será o próximo prefeito da cidade. Quem é o pré-candidato? O pré-candidato, futuramente, né, alguém que passou aqui vai ser prefeito. Né? Então, a gente vai ter essa oportunidade de estar aqui mostrando essa pessoa. Então, acho que é isso. Muito obrigada pela sua exposição, explicação, com tanta paciência aí de professor mesmo, né, de explicar, didático e tudo. Obrigado pela entrevista. Eu que agradeço vocês, um prazer, o bate-papo leve, né, debatendo propostas e problemas, né, colocando os problemas da cidade,
dando sugestões para eles, né? E muito bom, agradeço e sempre valorizo demais, né, o papel dos meios de comunicação, o papel da imprensa no processo de democratização de acesso, né? Então, agradeço bastante a vocês e quem nos assistir aqui vai ter uma oportunidade aí de conhecer dos pré-candidatos, o que eles pensam da cidade, para quem que eles querem pensar a cidade, né? Esse é o meu desafio. Eu já coloquei aqui para quem que eu penso a cidade, para quem que eu vou pensar a cidade, né? Obrigado, gente. Valeu. Cara, muito obrigado. Você que nos assistiu até aqui, compartilhe, envie para as pessoas que estão aí na sua região para que elas conheçam um pouco mais do professor, do pré-candidato, professor Rafinha. Até mais, gente. Até o próximo.